Fala galerinha, fala galera. Bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma, né? Mais uma aulinha. Não podemos parar nunca. Olhando sempre pra frente e continuando a nossa saga, que é a nossa aprovação. E aí hoje eu vou com um assunto bem tranquilinho, bem suave, já pra começar, né, a sua segunda-feira bem. Começar a sua segunda-feira bem. Vamos falar de força elástica, né? Vamos falar de força elástica. E aí o seguinte, vamos começar aqui, ó. Lei de Hooke. Hooke não é aquele verde lá não, é outro Hooke aí, né? Cara inteligentíssimo, né? E aí o seguinte, essa lei de Hooke, ela vai falar um pouco no caso da nossa querida força elástica, ela vai explicar, né, a nossa força elástica, né? Mas antes de tudo, né, o que é a força elástica, né? Como a gente fala de força elástica, a gente está falando, né? Normalmente a gente fala em mola, né? Então a gente... Não, Google, não estou falando com você, Google. Você também, Google, você é demais. Desculpa aí, mas sabe como é que é, né? Esse Google quer responder tudo. Mas depois eu te pergunto o que é e você me responde, tá? Então o que acontece? Quando a gente fala de força elástica, né, gente, normalmente a gente associa a força elástica à mola, né? A gente associa isso à mola. Então toda vez que a gente tocar no assunto, né, em força elástica, a gente está falando de uma mola, de uma deformação de uma mola, né? E a lei de Hooke nada mais é isso, né? A lei de Hooke, ela vai expressar a deformação de um corpo, né, quando submetido a uma força. Podem reparar aqui que ele fala a deformação de um corpo, né? Ele não fala relativamente à mola. Então a gente, né, costuma associar a força elástica, né, a uma deformação de uma mola. Mas a gente tem outros, né, outros meios materiais aí, outros corpos, né, que também podem se deformar. E aí sim, a gente tem ali, né, uma força elástica também. Um outro exemplo que a gente pode ter é a própria xuxinha de vocês meninas, né, do cabelo, né? Também é um exemplo de força elástica. Ali há uma deformação daquele material, né? E a gente vai considerar o exemplo abaixo, né, como a deformação de uma mola. Então a gente tem a parte inicial aí, inicialmente a gente tem aquela mola ali, né, no estágio normal dela, né, no comprimento normal dela. E logo em seguida a gente tem, né, essa mola com uma deformação, ou seja, ela está com seu tamanho, né, maior, ela foi esticada, deformada, né? Mas quando a gente fala de lei do Hooke, né, a lei de Hooke ali, a gente também tem que associar o seguinte, tá, gente? Quando a gente fala, né, deformação de mola, a gente não está falando apenas, né, de você esticar essa mola, né? Então quando a gente fala a palavra, no caso deformação, a gente está querendo dizer o seguinte: você está mudando o estágio inicial desse material, tá? A verdade é essa. Então quando a gente está falando, né, da nossa questão ali da nossa força elástica, o que a gente quer? A gente quer trabalhar, a gente quer ver qual é a deformação daquele material, quanto que ele deformou, né? O que faz alguns materiais deformarem mais do que outros. E é isso tudo, né, vem dentro da nossa lei de Hooke. Beleza? E aí o que vai acontecer, né? Então a deformação a gente vai associar não só a esticar a nossa querida mola, mas comprimi-la também. Isso também, né, é uma deformação, tá? E aí no movimento, né, no formato original da mola ou desse corpo, né, que logo em seguida pode sofrer ou não uma deformação, a gente vai chamar isso de comprimento natural dele, é a forma natural dele, né? Então ele vai ter um comprimento natural ali, e aí depois a gente pode variar, a gente pode deformar esse material e aumentar ou diminuir também esse comprimento natural. Então quando uma força vertical F ali, nesse caso foi aplicada, a gente conseguiu ali fazer uma deformação, né? A gente aumentou o comprimento, né? Nesse caso a gente aumentou o comprimento. E o que a gente chama na verdade de deformação, né? O que a gente chama realmente de deformação? Deformação nada mais é do que essa variação entre o estágio inicial e o estágio em que ela vai estar deformada depois, né? Tanto comprimindo quanto, né, você esticando essa mola. Beleza? Então isso a gente vai conhecer como deformação dela, esse xzinho. E aí, ó, experimentalmente determinou-se que a deformação, né,
é uma pequena comparação com o comprimento natural e a intensidade da força, né, linearmente proporcional. E aí o seguinte, quem é K? Né? Quando a gente chega na lei de Hooke, a gente fala ali força, né, ou em alguns casos vocês vão ver Fel, né, que é força elástica, né, chama de Fel, força elástica. E essa força elástica ela vai ser igual a um K vezes X. Bom, primeiro, o X a gente já sabe o que é. O X ele é uma deformação desse material. Né? Quanto esse material deformou, quanto que esse material variou em relação à sua posição inicial. E quem é o K? Bom, o K a gente vai conhecer agora. O K nada mais é do que uma constante, né, de proporcionalidade. A gente está falando da constante da mola, né? A gente chama de, pode chamar também de constante de deformação da mola. E o que o K é na verdade? Né? A gente conhece ele agora como constante, né? Uma constante ali de deformação da mola. Mas o que significa esse K? Esse K na verdade, né, gente, ele vai significar pra gente o seguinte: cada mola, né? Cada mola ela tem, vamos dizer assim, né? Ela tem uma, vamos supor, uma dureza, né? Vamos fazer uma comparação, que na comparação fica mais simples de vocês entenderem, né? Vocês vão ter a questão, por exemplo, aquela mola que às vezes tem dentro da caneta, né? Vocês têm aquela canetinha lá e tem aquela molinha que fica ali dentro. Vai dizer que nunca mexeu ali e aquela mola saiu. Para. Sabe o que acontece, sabe o que acontece. E aí você pega aquela mola e facilmente você consegue deformar, né? Facilmente. E aí, né, a gente pode ter outros exemplos de mola, né, que a gente vai tentar deformar ela, a gente vai sentir uma certa dificuldade em deformar, né? Se a gente pegar um outro tipo de mola, por exemplo, a mola de um carro, a mola de suspensão de um carro, a gente vai pegar essa mola e vai tentar deformar ela e, se você olhar tecnicamente, você não conseguiu fazer nada. Você fez a sua força ali necessária que você acha e você não consegue deformar mais. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Essas molas, elas têm Ks diferentes, né? Elas têm uma constante elástica diferente. E quanto mais difícil, né? Ou seja, quanto mais força você tiver que fazer para ocasionar uma deformação em determinada mola, maior vai ser a sua constante elástica. Tá? Então, se você tem um material que você consegue facilmente deformá-lo, você vai ter uma situação que um K, né, o K dele vai ser pequeno. Agora, se você tem, né, um material em que você vai fazer bastante força, né, para conseguir deformar, é porque o K, né, a constante elástica dessa mola é maior, né, ela é alta. Então, o valor de K ele também é específico para cada mola. Né? Então, cada material, cada mola, né, a gente vai ter um K diferente. A gente pode ter duas molas iguais, né? Porém, essas molas podem ter sido feitas de materiais diferentes. Então, mesmo que elas tenham o mesmo formato, mas elas tenham sido feitas de materiais diferentes, o que vai acontecer? Elas vão ter também Ks diferentes. Tá? Elas vão ter essa constante diferente. Beleza? Então, essa é a nossa querida lei de Hooke. Né? A força elástica é igual a K vezes X. E aí é o seguinte, ó, no exemplo aqui, a força que agiu sobre a mola causa uma deformação, de modo a esticá-la ou, né, o aumento de seu comprimento. No entanto, a lei de Hooke também, como eu havia falado antes, ela é válida para o caso oposto, em que há a compressão, né, a compressão dessa mola. Beleza? Então não vale apenas, a lei de Hooke não vai valer apenas só para você esticar uma mola, para você aumentar o comprimento dela, mas também quando você comprime, você diminui esse, né, esse comprimento de mola. E aí a lei de Hooke também, né, como a gente pode perceber, ó, né, aqui, ó, Fel é igual a Kx, a lei de Hooke é uma equação de primeiro grau, né? Ela é uma equação, deixa eu tirar meu rosto daqui. Beleza? Então, ela é uma equação de primeiro grau, tá? E desse modo, se ela é uma equação de primeiro grau, a gente pode representar ela através de uma reta, né? De acordo com a matemática, a gente pode, né, transformar ela aí em uma reta. É um gráfico de uma função, né, de x. E aí, por simplificação, nos exemplos agora a seguir, a mola será considerada ideal, tá? Isso quer dizer que a mola tem massa nula e sua deformação obedece à lei de Hooke. Beleza? Então a gente vai considerar ela como uma mola ideal
Logo, sua massa vai ser nula, tá? Essa massa não vai alterar o meu circuito ali, meu circuito, no meu sistema, e essa deformação vai obedecer à lei de Hooke. E aí a gente pode observar o seguinte, ó, observe ainda que se calcularmos a tangente do gráfico, e aí nesse caso, né? Deixa eu botar o θ aqui que eu não botei. Se a gente calcular o θ, o que a gente vai ter, ó? Por exemplo, aqui nesse ponto, a gente pega a tangente desse ponto, tangente de θ, né? Esse ponto aqui. Então, ó, tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, que é x, tá? E aí, olha o que a gente tem: força elástica sobre, né, o x, que é a deformação dessa mola. E aí, logo em seguida, quem é a força elástica mesmo? K vezes x sobre x. Opa, simplifiquei logo. Se eu fizer a tangente, né, do meu gráfico ali de força elástica versus, né, a deformação dessa mola, quando eu fizer isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu K, a minha constante elástica. Tudo bem? Então, por simplificação, a gente chega a essa conclusão. Se a gente fizer a tangente ali, caso apareça um gráfico para vocês assim, a gente faz a tangente ali, né? Podemos muito bem fazer a tangente, e aí a gente chega à conclusão que essa tangente já nos dá diretamente o valor da constante elástica dessa mola, tá? E aí, ó, é importante notar que a força elástica é uma força restauradora. Como assim restauradora, Wanderson? Calma. Bom, caso a mola seja deformada de modo a, né, seja esticada, né, a força elástica irá fazer com que a mola faça o quê? Retorne à situação de equilíbrio dela, né? Então, quando a gente fala que ela é uma força restauradora, o que a gente está querendo dizer com isso? Se você deforma ela aumentando o seu comprimento, né, vocês já repararam que se você largar, o que vai acontecer com essa mola? Ela tende a voltar à posição inicial. Não é que ela vai voltar, né, de primeira. Então você jogou, né, você esticou ali aquela mola e aí você soltou e ela já volta para a posição inicial, né? Vão existir casos que sim, vão existir casos que não. Então vão existir casos em que você aumentou, né, você prolongou isso aí, aumentou esse nosso x, aí, esse prolongamento, deformou ela, e ela vai fazer o que? Ela vai passar pela posição de equilíbrio, depois ela vai passar um pouquinho da posição de equilíbrio, vai voltar depois, e aí ela vai fazendo esse movimento, efeito sanfona, né? Ó, tipo efeito sanfona, até que ela chega à posição de equilíbrio dela. Assim também vai ocorrer se a gente comprimir essa mola, né? A gente pegar essa mola, a gente comprimir, o que vai acontecer? Mesma coisa, você soltou, essa mola vai, passa, fica naquele efeito sanfona e tende a voltar à posição de equilíbrio, né? E aí o seguinte, caso a mola seja comprimida, a força elástica, né, devido ao seu caráter restaurador, será orientada para fora da mola, conforme a figura. Então ali o que a gente vai ter, né? Como a gente, né, tem uma situação de força elástica, a gente pega esse material e quer deformar. Para deformar a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar uma força, né, para deformar. Deformou, né? Quando você soltar, a força elástica, ela vai ser aonde? Ela vai ser no sentido, né? No sentido do qual ali ela vá, no caso, para a posição de equilíbrio dela. Então vamos imaginar essa situação aqui, ó. Essa situação está na posição de equilíbrio e aí nós deformamos, nós alongamos essa mola. E aí no momento que nós alongamos, quando nós soltamos, o que vai acontecer? Como ela tende a voltar à posição de equilíbrio, a força elástica, né, ela vai estar onde? No sentido da posição de equilíbrio, que é aqui, ó, no ponto zero. Já no segundo caso, em que a gente fez a gente comprimiu essa mola, a força elástica, na verdade, ela vai ser novamente no sentido da onde? Do ponto de equilíbrio, tá? Ou seja, é algo bem intuitivo mesmo, tá? E aí, exemplo, né? Nada mais justo trabalharmos com exemplo. E aí, ó, uma mola ideal de comprimento natural L0, né, é igual a 1,4 metros. E aí é presa por duas extremidades do teto ao aposento. A seguir, o bloco de massa 0,4 kg é preso na extremidade inferior da mola e abandonado de modo que após
um certo intervalo de tempo, o sistema atinge o equilíbrio. Considerando a constante elástica da mola, 20 newtons por metro, e a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber o valor de L. Ele quer saber o valor de L. Letra B. A intensidade da força que a mola exerce no teto do aposento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Se está em equilíbrio, o que vai acontecer? Quando está em equilíbrio, a gente vai ter a seguinte situação. Para baixo nós temos a força-peso. E para cima nós temos quem? A nossa querida força elástica que aprendemos agora, pela lei de Hooke. E quem é o peso? O peso é a massa do objeto vezes a gravidade. E a força elástica? Por enquanto, vamos deixar a força elástica aqui. Tá? Então, a força elástica vai ser a massa do meu objeto, que é 0,4, vezes a gravidade, que é 10. E aí nós temos que a força elástica vai ser 0,4 vezes 10, que isso dá 4. Então a nossa força elástica, beleza, foi descoberta. 4 newtons, já que nós estamos numa situação de... nós estamos aqui numa situação de equilíbrio. Tranquilo, Por enquanto, beleza. Só que aí ele me pergunta o seguinte, a intensidade da força que a mola exerce. Nós já sabemos que essa força é a força elástica, já calculamos aqui, ele quer saber agora na letra A o valor de L, Ele quer saber o valor de L. Então vamos imaginar o seguinte, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, nós temos a força elástica. E essa nossa força elástica, ela é K vezes quem? Vezes a deformação da nossa mola. E aí a nossa força elástica nós descobrimos que é 4 newtons. E quem é esse K? Ele deu no exercício que é a nossa querida constante da mola. Essa constante da mola é igual a 20 newtons por metro. Vezes, e aí nós temos o nosso X. Vamos lá. Uma coisa que é importante vocês prestarem atenção é o seguinte, galera. A constante aqui, ela está em newton por metro, tá? Se ela está em newton por metro, nós devemos achar, claro, essa deformação da mola em metros, tá? Então vamos sempre ficar atentos ao quê? A essas unidades, tá? Vamos ficar sempre atentos a essas unidades. E aí o meu x vai ser igual a 4 sobre 20. E aí eu simplificando isso por 4, isso dá 1/5. Isso dá 0,2 metros, galera. E aí ele pergunta o valor de L, Concordam comigo que o valor de L, o valor de L, ele é igual ao valor inicial mais a deformação da mola? Pois é. E aí nós vamos ter que esse L nada mais é do que o comprimento inicial, que é 1,4, mais 0,2. Logo, esse meu novo L é igual a 1,6 metros. Beleza? Então vocês podem reparar, que não é algo tão complicado assim, A gente tem que, claro, tem que se atentar à teoria, A gente tem que se atentar ali à teoria, mas não é algo tão complicado. Claro, podemos complicar? Sim, a gente pode colocar isso aí agora no plano inclinado. Já deu uma ideia, Então a gente já pode colocar aquilo ali tranquilamente no plano inclinado. Já podemos muito bem trabalhar essa ideia aí no plano inclinado. Beleza? Tranquilo? Já podemos também colocar ali na questão de uma força ali na horizontal entre blocos, em que nós teríamos ali uma mola, ao invés de puxar por uma corda, ao invés de termos uma tensão, a gente puxar, pela mola. Então, existem várias situações que a gente pode colocar. A princípio, é bem simples, A gente tem que sempre prestar atenção nas constantes, Lembrando que a constante da constante elástica da mola é em newton por metro, tá? Essa é a unidade pelo sistema internacional. E nós temos que sempre lembrar das medidas. Então, se ali está em newton por metro, nós vamos achar a medida da deformação em metro. Então, vamos nos atentar a isso. A maioria dos exercícios, às vezes, aparece em centímetro. Então, não se esqueçam de transformar para metro. Beleza? Tranquilo, E aí, agora a gente vai falar do dinamômetro. A gente já falou mais ou menos, do dinamômetro. O que é
Pera aí. Deixa eu acertar, vem pra cá. Aí, garoto, fica aí, tá? O que era o dinamômetro? Né? O dinamômetro é um aparelho para medir a intensidade de força. A gente já tinha visto isso antes. Né? O princípio de funcionamento desse equipamento é também relacionado à lei de Hooke. Por que vai ser, no caso, relacionado à lei de Hooke? Lei de Hooke a gente está falando de quê? Força elástica. Então esse dinamômetro deve ter algo relacionado a uma força elástica ali, uma mola ou algo do tipo. Né? Então agora a gente vai considerar uma mola como uma das extremidades fixas. Né? Ao aplicar uma força F na outra extremidade, a mola se deforma até atingir o equilíbrio em um novo comprimento. O dinamômetro utiliza um ponteiro fixo à mola sobre uma escala graduada, de modo que, quando essa deforma, o ponteiro indica a intensidade da força aplicada. Beleza? Então, o que vai acontecer? O dinamômetro ele vai ter ali, né, uma mola, ele vai ter a constante dessa mola, e aí, né, esse dinamômetro, né, como a constante ela é de cada material e ali essa constante ela é, né, constante, né, ela não vai variar, claro, a gente considerando uma mola ideal. Então esse material vai se deformar de acordo com a força que é aplicada. Então vamos fazer um exemplo. A cada 1 centímetro, né, medido ali, por exemplo, naquela escala, a gente vai ter, por exemplo, uma força de 1 newton, né? Então se eu coloquei minha mola ali, coloquei um material que eu não sei, e ela deformou 7 centímetros, né? Pelo meu dinamômetro, essa leitura já diz que aquilo ali é uma força equivalente a 7 newtons. Beleza? Tranquilo? E aí lembrando que o dinamômetro, né? Se o dinamômetro assinalar 7 newtons, significa que a força de 7 newtons é exercida em cada extremidade da mola, né? Claro, ela vai ser tanto aplicada ali em uma extremidade quanto na extremidade de cima, onde ela está presa, está fixa. Beleza? Respeitando, claro, a nossa querida terceira lei. Não podemos esquecer dela. E aí, o dinamômetro descrito considera que a força aplicada atua esticando a mola. No entanto, também existem medidores que atuam com a força, né, só que comprimindo a mola. Um exemplo familiar, né, é o inimigo dos gordinhos, a mola. Beleza? Ainda bem que eu não sou gordinho. Hein? Tá maluco. Tá doidão. Tô em pura forma. Tô bonitão na foto. Tô Mac. E aí, ó. A balança e a massa. A balança e a massa. Então, uma variação de dinamômetros, né? Uma variação de dinamômetros são as balanças usadas para medir o peso das pessoas. Por que tá colocado ali entre parênteses? Parênteses o quê, cara? É aspas. Ai, meu Deus. Entre aspas. Por que tá colocado entre aspas? Né? Porque a balança a gente já sabe que ela não mede o peso, ela mede sim a normal, tá? Então, como visto, uma balança funciona a partir da deformação de molas. Portanto, ela vai medir a intensidade da força exercida sobre ela. Bom, no entanto, a escala, né, o mostrador, é graduado em quilogramas, ou seja, indica massa. Para transformar a unidade de força, né, em newton, em unidade de massa, lembra-se que, né, o peso é igual a massa vezes a gravidade, e a gente isola. Então, desse modo, o valor medido da intensidade da força é dividido pelo valor da aceleração da gravidade. E o resultado é dado ao mostrador em quilos. O que ele fala? Né? Quando você tem ali o dinamômetro ali, aferindo ali a normal, ele dá o resultado tecnicamente em que? Em peso. Né? E peso a gente sabe que é newton, né? Uma força. E aí massa, né? Para dar massa, o que ele faz? É o peso dividido por G, o valor da gravidade. Né? Isso a gente está falando numa digital, já faz direto isso. Claro, a gente também tem essa situação naquelas que não são digitais, né? As analógicas. E o que acontece? Ali as escalas já são colocadas, né? Então, por exemplo, para 1000 newtons, ali, né, ao invés de estar escrito 1000 newtons, ali vai estar escrito 100 quilos, tá? É basicamente isso. Mas é para isso que serve o dinamômetro, né? O dinamômetro serve para aferir isso aí e trabalha com mola, né? Então, de acordo com a mola, a variação da mola, né? De acordo com essa variação, a gente vai ter ali
essa força que foi exercida tecnicamente ali sobre a mola. Beleza? E aí, ó, associação de molas. Que isso? Como assim, professor? Associação de molas, existe isso? Ah, eu já vi falar de associação de resistores. Agora, associação de molas? Associação de molas, sim. Existe associação de molas. Não, tá inventando. Não tô, cara. Tô falando pra vocês, não tô inventando. Associação de molas existe, tá? Ela existe. E aí, ó, sejam duas molas 1 e 2 com constante elásticas K1 e K2. E aí existem duas maneiras de podemos, né, que a gente pode associá-las em, né, no caso ali, em série e em paralelo. Não é só em resistores assim, não. A gente também pode associar as molas. Só que tem uma diferença, né? Em cada uma dessas associações podemos substituir as duas molas por uma única, que produz o mesmo efeito e que chamamos de mola equivalente. Caraca, igual a REC. É exatamente isso, tá? Então quando a gente está falando em relação a mola, a gente também pode associá-las, beleza? E aí é o seguinte, a associação de molas, né? A primeira a gente vai falar de associação em paralelo. E aí vamos entender o seguinte. Então vamos observar aqui a deformação X, né, sofrida por cada uma das molas. São duas molas, estão presas ao teto ali, cada uma com seu K. E aí, ó, quando deformada X ali, a mola 1 fica sujeita à força F1, que é a força elástica. Então é a constante da primeira mola vezes o X. E a mola 2, K2 vezes o X. E aí de tal forma que a resultante das forças é dada pela soma das mesmas, né, F1 e F2. E aí, substituindo essa associação por uma mola única, né, a força elástica será a mesma, assim como a deformação, né, quando submetida à mesma forma, né, a mesma força. E aí vai sofrer a mesma deformação. Então a força elástica ali vai ser igual à constante equivalente, né, vai ser igual à constante equivalente das duas molas vezes x. Beleza? Então, se a gente tiver essas molas em paralelo, tá? Se a gente tiver essas molas em paralelo, a gente vai observar o seguinte. Caso seja a sua intenção aumentar a rigidez de uma mola, a gente tem que associar em paralelo. Então, daqui a gente tira o seguinte. Quando nós temos associação em paralelo de molas, é como se nós estivéssemos somando, né, as constantes elásticas, né, as constantes elásticas aí dessas molas. Né? Ao contrário do que a gente vinha lá em associação de resistores, né? Quando a gente tinha associação de resistores em série, a gente somava, e quando a gente tinha em paralelo, a gente fazia, né, aquela leizinha lá. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e por aí sucessivamente. Aqui não, né? Então quando a gente tem uma associação em paralelo de molas, a gente está fazendo, na verdade, o somatório das constantes dessas molas. Tá? E agora, associação em série. Então, vamos imaginar o seguinte. Se para associação em paralelo a gente fazia o quê? A gente somava, né, essas molas. Para associação em série a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a mesma expressão que a gente fazia para paralelo, né, de resistores. Então, nesse caso, as molas 1 e 2 estão sujeitas à mesma força, né, e sofrem deformações diferentes. Né? Aí que acontece, considerando aqui, né, essa primeira, né, que a gente tem associação em paralelo, a gente tem lá as constantes 1 e constante 2, porém a gente tem para cima as forças F1 e F2, né? A gente tem. E essa força para baixo? Essa força para baixo vai ser igual ao somatório dessas duas, né? E quando a gente faz ali essa constante elástica, a gente acaba chegando à conclusão, né, que F1 e F2, né, como o somatório delas, e o x, né, as deformações dela, ó, força para baixo é igual a F1 mais F2. Quem é a força para baixo? É a constante elástica equivalente vezes x, que é igual a Q1 vezes x mais Q2 vezes x. E aí, ó, o que eu posso simplificar? Ó, e aí a gente chega a essa conclusão. Constante elástica equivalente é igual ao somatório das constantes elásticas. E aí, associação em série, a gente vai fazer o quê? A gente vai associar isso aí, nada mais, nada menos, como a gente associava, né? Como a gente associava anteriormente,
só que associação como se fosse associação em paralelo de resistores. Então 1 sobre esse K, né, equivalente vai ser igual a 1 sobre K1, mais 1 sobre K2, mais 1 sobre K3, ou seja, quantas você tiver ali, né, você vai associar. E aí, ó, associação de molas. Então, para associações de molas em paralelo, a gente soma. E para associação em série, a gente vai fazer a 1 sobre Ks é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Beleza? E aí, pra gente finalizar com chave de ouro, bonito, lindo, a gente vai fazer o quê? Exercício, né? Vai fazer exercício. Então é o seguinte, ó. Um sistema com molas é montado como na figura abaixo, onde a constante elástica de cada uma delas é alternadamente 10 newtons por metro e 20 newtons por metro. O valor da constante elástica equivalente do sistema em newton por metro é... Gente, lindo demais, né? Então eu vou chamar isso aqui de 1. Vou resolver 1. Quando eu resolver esse 1 aqui, eu tenho esses dois caras em série. Se eu tenho esses dois caras em série, eu vou ter que resolver o quê? O paralelo desses caras. E aí a gente vai fazer o seguinte, né? A gente já sabe, né? A gente já sabe aqui em paralelo que a gente pode fazer o quê? Produto pela soma, né? Ah, vamos fazer rápido logo, né? Ué, 20 mais 40 por quê? Você tá doidão? Eu. Então 20 mais 20. E aí aqui dá 2 vezes 2, 4. 400 sobre 40. Simplifica. E aí aqui a gente já acha 10. Ah, Vandes, pra que você fez isso? É, claro. Se é uma associação em paralelo e esses, no caso essas molas são iguais, era só pegar e dividir pelo número de molas. Daria 10. Tudo bem? Mas vamos fazer. Agora nós temos 10 e 10 em, né? Fiz a primeira situação? Fiz. Tá aqui, foi feito. Então, vou apagar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar aqui embaixo. Primeira situação. Agora ficou só uma mola de 10. Uma mola de 10. Uma de 20 aqui, uma de 10, uma de 10. Logo em seguida aqui nós temos uma de 10, se junta aqui, uma de 20. E aqui a gente vai ter uma de 10, que vai se juntar aqui. E aqui está o meu objeto. E aí agora a gente faz o seguinte, 10 e 10, opa, então o primeiro já foi. Vamos para o segundo. O segundo é 10 e 10. Esse 10 e 10 estão em paralelo. Então eu faço o quê? Eu somo. Opa! Então esse segundo aqui, né? Que é em série. Então vamos botar aqui. Em série. Isso é igual a 20. Tá aqui. Então novamente, vou substituir por um menor aqui. Tá? Vai ficar o seguinte. 20. 20, 20, 10, 20, venho de 10 agora. 10, tá aqui meu pezinho. Acabou? Não. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho 20 com 20. Vamos fazer isso aqui é o segundo. Vamos fazer o terceiro, né? Vamos fazer o terceiro. O terceiro é o seguinte, ó. O terceiro eu vou fazer da seguinte forma. E aí, ó, o que a gente vai fazer agora? Para a terceira situação, né? Esse 20 com 20 aqui, eles estão em quê? Estão em série, mas a gente vai usar a fórmula de paralelo. Então, 20 a gente já pode fazer até direto, né, gente? 20 com 20, resistores iguais, isso dá igual a 10. Então vamos substituir de novo. Ó. Virou um de 10. Virou um de 10. Tá aqui o de 20. Tá aqui o de 10. E tá aqui o nosso pezinho. Beleza. Né? Tranquilo. Terceira situação. Agora nós temos esses aqui de 10, ó.
Esses de 10 estão em quê? Em paralelo. Então a gente faz o quê? Então a quarta situação, a gente vai o quê? Somar, né? A gente vai somar esses resistores e vai dar um resistor de 20, né? Que resistor, cara? Isso é mola. Bobão, bobão, bobão. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou continuar aqui. Vai virar um de 20. Aqui outro de 20. E aqui um de 10. E aqui o nosso pezinho. Beleza? Agora, nossa quinta situação. Nossa quinta situação, a gente tem um de 20 em série. Em série a gente vai fazer o quê? Paralelo. Novamente, isso aqui vai dar 10. Agora vai ficar só isso aqui. Deixa eu botar aqui em cima, senão não vai dar. Então, aqui em cima agora ficou um de 10. E aqui manteve o de 10. Tá aqui o nosso pezinho. E aí a gente tem 10 com 10. Esses dois estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eles equivalem agora a um de 20. E aqui está o meu peso. Beleza? Tá aqui, 20. Tranquilinho, né? Bem suave. É só lembrar que esse processo aqui, ele vai ser o processo inverso, né? A gente vai ter o processo inverso de quando a gente tinha quando a gente tinha a primeira parte lá de associação de resistores, né, que a gente viu recentemente. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o contrário. Quando aqui estiver em série, a gente usa a forma de paralelo, e quando a gente estiver em paralelo, a gente vai usar a fórmula de série de associação. Beleza? Então, ó, vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima aqui. Vamos ler essa questão aqui. Bom, em um brinquedo infantil, um garoto está suspenso por duas molas 1 e 2, verticais paralelas, né? Onde atuam as forças de módulo 100 e 200 newtons. Beleza, então essa aqui é 100 e essa daqui é 200. Essa daqui é 100 e essa é 200. E aí, como mostra a figura A, beleza? O mesmo garoto é suspenso agora com as mesmas molas 1 e 2, associadas em série, aqui. Agora em relação à situação B, então ele quer saber só em relação à situação B, né, na figura B. A gente pode afirmar o seguinte: o módulo da força aplicada na mola 2, né, a força aplicada na mola 2 é igual a 200 newtons. E aí? Será que é igual a 200 newtons? Vamos pensar o seguinte: a gente tem aqui, né, a associação de mola, óbvio, né? A gente tem a associação de mola. A gente já viu que essa associação em série de mola, né, o que vai acontecer com os nossos Ks, né? A gente já viu o que vai acontecer com os nossos Ks. E aí, a gente vai ver o seguinte: a gente tem o seguinte, que nessa primeira situação aqui, a gente tem o quê? A gente tem a mola, né, 100 mais 200, a gente vai ter 300 newtons, tá? Beleza? A gente está associando ali, né? A gente está associando ali elas no caso, em paralelo. Em paralelo é como se a gente estivesse fazendo em série. A gente faz o somatório. Até aí, beleza, né? Até aí não me deu problema nenhum nisso, não deu problema. Agora, como ele quer saber em relação a B, a gente vai ter que olhar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção. Por quê? O módulo da força aplicada na mola 2 é de 200? Bom, vamos ter que ver, né? Por quê? A mola 2 está ali embaixo. A gente tem a massa respectiva da criança ali, né? E para cima a gente tem também aquela mola ali que exerce uma força de 100 newtons. Então a gente teria que analisar isso aí. E aí a gente vai ter o seguinte. Bom, por que na primeira situação, o que a gente fez? Essa força aqui dá pra gente saber qual é, na verdade, o peso do menino, né? O peso do garoto nessa primeira situação, a gente associou essas molas, né, aqui em paralelo, e aí a gente sabe que o peso do garoto, como estão em equilíbrio, vai ser igual ao somatório, né, já que estão em paralelo, vai ser de 300 newtons. Então a gente já descobriu o peso do garoto. E aqui também a gente vai ter o peso de
300 newtons. Logo, o módulo da força aplicada na mola 2 não pode ser 200 newtons. Né? Ela tem que ser de 300 newtons. Por quê? Agora, isso aqui, gente, ó, é uma mola só. Tá? Isso agora é uma mola só. Elas estão associadas, né, em série, mas agora elas vão ser uma mola só. E aí, como elas vão ser apenas uma mola, ela vai ser a mola equivalente, digamos assim, o módulo da força não pode ser de 200. Porque se for de 200, a gente arrebenta esse mecanismo aqui. A gente precisa que ela seja de 300 newtons, que é o peso do garoto. Tá? Então a primeira já se foi. E o segundo? O módulo da força resultante na figura B é 300 newtons? Sim. Né? Então, quando a gente tem a situação da figura B, o módulo da força resultante vai ser quanto? Vai ser sim de 300 newtons. Tem que ser, né? Tem que ser. Então, aqui a força resultante está batendo. Não, volta aqui, por favor. Não, rapaz. Obrigado. Então aqui, ó, ok. Logo em seguida a terceira. As molas possuem a mesma constante elástica? Errado. Aqui é errado. Wanderson, mas como assim não possui a mesma constante elástica? Vamos imaginar o seguinte, olha aqui. Nós temos aqui 100 na primeira mola e nós temos na outra 200. Ou seja, na mola 1 está uma sobrecarga de 100 newtons. Na mola 2 eu tenho uma sobrecarga de 200 newtons. O que acontece? Um desses caras tem um K maior do que o outro. Né? Ou seja, quanto maior o K, maior a força que o cara suporta. Então, nesse caso, as molas não possuem a mesma constante elástica. Senão aqui teria que ser 100, aqui 100, ou aqui teria que ser 200, aqui 200. Ou, como o peso do garoto é de 300 newtons, a gente teria que ter aqui 150 e 150. E não é isso que acontece. Né? Então aqui a gente tem um K, sim, diferente. E aí, a 4, a mola 1 aplica uma força de módulo 300 newtons. E aí, né? E aí, o que vai acontecer? Nessa 4, né? Nessa 4, a gente vai ter sim uma força de módulo 300 newtons. A gente vai ter, né? A gente vai ter que ter essa força de 300 newtons. Por quê? A força de 300 newtons vai ser tanto na primeira quanto na segunda. E juntas elas vão ter essa força, no caso de módulo 300 newtons. Então não vai ser apenas em uma que eu vou fazer isso. Quando elas estão associadas em série, a gente faz, né, a constante equivalente delas, a gente vai ter como se elas fossem uma mola só. Então, a mesma força que é aplicada na mola 2 é aplicada na mola 1, que é de 300 newtons. Beleza? Então essa está ok. Essa sim está ok. Beleza? Então, o que a gente tinha que ver aqui é quando a gente estava lá na questão do paralelo, né? A gente viu lá em paralelo 100, 200, a gente perceber que um está recebendo uma força maior do que o outro. Então, se esse está recebendo uma força maior, é porque ele tem uma constante maior. Né? Ele tem uma constante maior. Beleza? Tranquilo? Então aqui alternativa letra D. Tranquilo, galera? Suave na nave? Tranquilo como esquilo? Beleza? Então é isso, galerinha. Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Tranquilidade, suave na nave. E aguardo vocês mais tarde para tirarmos dúvidas ou dívidas, tá? Beleza? E aguardem que quarta-feira, associação de gerador. Bem gostosinho, bem legal. Já tô preparando material para vocês. Valeu? Um abraço então, galera. Um beijo e não podemos esquecer nunca. Wakanda Forever, galera. Abraço. Oi, galerinha. Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo, valeu!